Meu trabalho é exame preventivo de câncer de colo uterino, análise da assistência e percepção de usuários de estratégia de saúde da família de Curvelândia, Mato Grosso, cidade onde eu resido. O câncer de colo de útero. Nós sabemos que o câncer de colo de útero ainda é um problema de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Devido às altas taxas de morbidade e mortalidade que a doença ainda apresenta, mesmo sendo conhecido o exame preventivo, que promove a detecção precoce da doença. Ele é simples, barato e é realizado gratuitamente na rede pública. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele é o tumor mais frequente na população feminina, perde apenas para o câncer de mama. Em 2007, a região Centro-Oeste foi a terceira região que mais apresentou casos de morte por câncer de colo de útero, e em 2008 ocorreram 4.812 mortes em todo o Brasil. A região Centro-Oeste e a região Nordeste ocuparam a segunda posição em índices de novos casos, com taxa de 20 casos a cada 100 mil habitantes e 18 a cada 100 mil habitantes, respectivamente. A incidência prevista pelo Instituto Nacional do Câncer é que em 2010 surgiram 18.430 novos casos em todo o Brasil, e em Mato Grosso essa estimativa seria de 330 casos em 2010. Com a organização do SUS, gestores, veio criando programas e políticas que visam diminuir esses índices de câncer de colo de útero. O Programa Saúde da Mulher é um deles, que visa reduzir o número de casos de câncer ginecológico e reduzir o número de óbitos causados por ele, melhorando também a qualidade de vida das portadoras da doença. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e, recentemente, o Programa Viva Mulher, que consiste no desenvolvimento e na prática de estratégias que reduzam a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais dos cânceres de colo de útero e de mama. O objetivo do trabalho foi conhecer a assistência e a prevenção de câncer de colo de útero na cidade, na ESF de Curvelândia, na perspectiva das usuárias do município. Os objetivos específicos foram estabelecer o perfil sociodemográfico dessas usuárias, o significado dos exames preventivos por elas, notificar as mulheres que realizam ou não o exame preventivo, identificar o serviço utilizado por elas na prevenção do câncer de colo de útero, se era público ou privado, e qualificar o serviço utilizado por elas. Na revisão bibliográfica foi estudado sobre o câncer de colo de útero, a detecção precoce de lesões precursoras, o exame preventivo, barreiras a respeito às dificuldades da mulher e a organização dos serviços de saúde. O estudo foi do tipo exploratório de abordagem quantitativa e de caráter descritivo. A pesquisa foi realizada na estratégia de saúde da família da cidade, e os critérios de inclusão foi ser maior de 18 anos e ser frequente na unidade. Os critérios de exclusão foram ser menor de 18 anos, as portadoras de transtorno mental e as que não aceitaram responder o questionário. A literatura em metodologia afirma o seguinte, que para a gente ter uma amostra significante com poucas margens de erro, a amostra tem que ser constituída por 10% da população a ser estudada. Então, se Curvelândia tem 2.412 mulheres, 10% seria mais ou menos 240 mulheres. Mas durante a pesquisa, as variáveis estudadas não estavam apresentando variação significativa. Então, a pesquisa iniciou com 80 mulheres abordadas, sendo 67 contemplando os critérios de inclusão e 3 foram excluídas. O instrumento utilizado foi um questionário padronizado com 18 questões, sendo as 10 primeiras perguntas abertas e as 8 últimas fechadas. O questionário utilizado foi este. A coleta de dados ela foi realizada dentro da unidade, especificadamente dentro da sala de triagem, independentemente do serviço procurado por essa mulher. Ela foi lá, nós abordamos ela. Claro, após a anamnese prévia da unidade e a ciência do termo livre esclarecido da entrevistada. Os dados foram submetidos à análise estatística, foi usado no Microsoft Office Excel 2007, e o presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Cuiabá, conforme o registro 007, protocolo número 2011-07. Resultados e discussões. Com relação ao perfil sociocultural das entrevistadas, quase a metade delas tem de 18 a 32 anos. A atividade
a gente percebe que é bem típico de cidades do interior, não só do Mato Grosso, como no Brasil inteiro, né? Que é ser multíparas, casadas, né? Baixa escolaridade, profissão não especializada. E conhecer isso se faz importante porque é a partir daí que a gente vai planejar a nossa assistência de forma eficiente, que chegue até essas usuárias, né? A informação e que elas possam ser frequentes nessa unidade e, consequentemente, fazer o exame preventivo, né? A gente tem que realizar práticas efetivas mesmo para atingir essa população. Quanto ao estilo de vida, a maioria delas não fazem de anticoncepcional, não são tabagistas, nem etilistas, muito menos fazem uso de drogas ilícitas, ótimo, né? Com relação à gordura, pouco mais da metade delas tem o hábito de consumir gorduras diariamente na sua alimentação. E apenas 34% delas têm a saúde como algo prioritário, enquanto a organização familiar é a preocupação de praticamente a metade. Então, elas se preocupam mais com a organização familiar do que com a própria saúde. De forma geral, não há tanta exposição aos fatores de risco dessas mulheres, né? Elas não estão tão expostas assim, exceto com relação à prioridade, né? Que é ser a família maior do que a própria saúde. Quais são esses fatores de risco das quais são conhecidos há mais de 20 anos? Infecção pelo papilomavírus humano, né, HPV, o início precoce das relações sexuais, vários parceiros sexuais, multiparidade, antecedente de doenças venéreas, baixa escolaridade, uso de anticoncepcional por mais de 10 anos e tabagismo. De forma geral, não estão tão expostas assim, exceto com a preocupação assim, mais da família. Né? A gente sabe o perfil sociocultural delas, como elas são mulheres, são mães e esposas. Né? Baixa escolaridade, não tem profissão não remunerada, já que são donas de casa, a maioria, né? Então é bem assim, característica elas cuidarem tanto de casa, tanto do lar, né? Se preocupar com a família, que às vezes você acaba se expondo ao maior risco, que é a falta de atitude preventiva com relação à própria saúde. E isso é preocupante, e isso deve ser trabalhado pelos gestores, pelos profissionais de saúde no município. Com relação à percepção dos usuários com relação ao câncer de colo de útero, prevenção e tratamento. Este gráfico mostra a distribuição de frequência do conhecimento do câncer de colo de útero. Então a gente percebe que a maioria não conhece o que é câncer de colo de útero, e pouco mais de 30% disseram ser uma doença. Na distribuição da frequência sobre o conhecimento do câncer de colo de útero, segundo a escolaridade, a gente vê que 23,88 delas que não disseram não sei, possuem ensino fundamental incompleto. Uma delas que disse não sei, tem ensino superior completo. 8, que dizia ser uma doença, tem um ensino fundamental incompleto. 8,95 ensino médio completo. E 2,98 ensino superior completo. Então a gente percebe que a escolaridade influencia sim no conhecimento sobre o câncer de colo de útero. E ora, se ela conhece a doença, logo a prática do exame também ela vai influenciar na prática do exame. Um estudo de Ferreira afirma isso, que mulheres que desconheciam a moléstia ou a possibilidade de cura foram as que menos fizeram o exame. Por isso é necessário conhecer o perfil sociocultural das mulheres. Com relação à distribuição da frequência do conhecimento sobre as formas de prevenção, pouco mais de 30% disseram não conhecer nenhuma forma de prevenção, um pouco mais de 50% relataram fazer exame preventivo. Ótimo. Então, as mulheres,